meios de comunicação não falam do rombo da Previdência, que não existe. A Previdência, junto com a saúde e assistência, formam o tripé da Seguridade Social. Criada, isso aí está na Constituição, não sou eu que estou dizendo. A Constituição, artigo 194, está lá, criou a Seguridade Social, saúde, previdência e assistência. O artigo 195 fala do financiamento desse tripé. Quem vai financiar? Os trabalhadores sobre a folha, os empregadores, as empresas sobre o lucro e toda a sociedade sobre o consumo. Como é que eles calculam o déficit da Previdência? Eles não pegam todas essas fontes de financiamento, pegam somente a folha e comparam com a Previdência. Onde é que está escrito isso? Não é assim. É um sistema integrado com financiamento integrado. Inclusive, quem mais paga a COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, são os trabalhadores. Por que atacam tanto a Previdência? Porque querem acabar com isso aqui. Ó. De onde você pensa que os bancos estão satisfeitos com os 45? Querem muito mais. E de onde vai tirar mais? Da ciência e tecnologia? Da saúde, da educação? Vai tirar da Previdência. Querem tirar da Previdência. Tá? E pelo que está na agenda do Renan Calheiros, é um passo para tirar. E os ataques aos fundos de pensão, para desregulamentar tudo, para deixar os fundos de pensão investir nos derivativos podres, também é para isso. Tá? Então, nós temos vários privilégios que garantem essa mordida aí de quase metade do orçamento todo ano. Juros elevadíssimos, atualização mensal cumulativa, com base no IGP. Essa política de superávit, que garante a primeiro pagamento é para a dívida, corta tudo e privilégia da dívida. É sagrado. Pode deixar a gente morrer em fila de hospital, pode deixar criança sem escola, nada disso é crime. Mas deixar de pagar a dívida é crime nesse país. Né? Lucros das estatais. Vocês viram a notícia semana passada que a Petrobras tem meio trilhão de dívida? Como? Se ela sempre foi uma das empresas mais lucrativas do mundo. Porque, por lei, o lucro das estatais no Brasil, não só da Petrobras, o lucro das estatais, a parte privada, das ações vendidas para o setor privado, esses aí vão receber os dividendos. E a parte pública, para onde vai o dinheiro? Por lei vai para a dívida. O resultado das privatizações, desde Collor, vai para a dívida. Desvinculação das receitas da União, para onde vai? Dívida. Pagamento, todo esse sacrifício que os estados e municípios fazem para pagar a dívida para a União, por lei, a União tem que destinar esse valor para o pagamento da sua própria dívida. Emissão de títulos para pagar juros. Não podemos, por exemplo, emitir títulos para equipar e garantir hospitais em todo o país. Isso não pode. Mas para pagar juros da dívida, pode. Emissão de títulos para cobrir prejuízo do Banco Central. E ausência de limites, como eu falei lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, isso tudo aqui, gente, é privilégio da dívida. Para 2015, a previsão é 47%, como o doutor Antônio Neto falou. E nós achamos que vai até mais, viu? Nessa toada que está aí, com juros subindo e tudo mais, nós achamos que vai até passar disso. Tem aí alguns links para vocês acessarem alguns artigos sobre isso. Tá. Este ano, nós já tivemos corte de quase 80 bilhões de reais. O primeiro decreto cortou 70 bilhões. Olha lá, das cidades, da saúde, educação, transporte, defesa, até a defesa nacional.
Viu por que teve que fazer acordo lá com os Estados Unidos? Cortou o gasto da defesa. Para quê? Política de superávit, para pagar a dívida. Depois veio outro decreto e cortou mais 8,6. Então, 78,6 e já vão cortar mais agora. Tá? A principal evidência, gente, do nosso movimento, que existe há 15 anos, foi revelar que existe um sistema da dívida. Tá? A utilização do endividamento como um mecanismo de subtração de recursos. E o capitalismo financeirizado foi muito esperto de usar a dívida para isso, porque dívida é uma coisa que todo mundo respeita. Dívida só se preocupa como pagar. Ninguém questiona a dívida, porque na nossa vida pessoal, se eu lhe entrego um dinheiro, você tem que me devolver. E para nós, só existe dívida se houve essa entrega. Correto? Então, foram muito espertos de escolher a dívida para ser o veículo do roubo. Tá? Esse sistema se reproduz internacionalmente, está em vários países, e se reproduz internamente. O mesmo esquema está em estados e municípios. A principal característica, a ausência de contrapartida. E o maior beneficiário, setor financeiro. Como que ele opera? Por meio de várias engrenagens. Tá? Atua no modelo econômico, que nós já falamos, principais metas do modelo econômico, superávit e inflação. Garante os privilégios financeiros, metade do orçamento. Sistema legal, tem todo um aparato legal que garante essa mordida aí, tá? Esse privilégio. Como que eles conseguem isso? Por meio do sistema político, financiado por quem? Por eles mesmos. Então, vocês estão vendo por que a gente representa em engrenagens? É tudo muito bem ligado. A corrupção é fundamental para esse modelo. Não só porque ele é corrupto em si, como essa corrupção que sai nos jornais é fundamental. Porque se vocês saírem às ruas e perguntarem para o povo por que o Brasil não dá certo, todo mundo vai falar. É a mensalão, é o petrolão. Ninguém vai falar. É o sistema da dívida. Quem vai falar? Entendeu? É esse esquemão aí. E a grande mídia que faz esse jogo. Vocês já viram alguma notícia em algum grande meio de comunicação sobre o nióbio? Alguém já viu? Que engraçado, né? Vocês já viram alguma notícia sobre esse esquemão da dívida? Não vê. Quando vê, vê de forma distorcida, né? Opa, acho que eu fiz... Opa, pronto. Bom, vários mecanismos geram dívida sem contrapartida. Só para não ficar no ar a questão da contrapartida. Emissão de título para pagar juros, abusivas taxas de juros, que é uma forma de manter o crescimento da dívida como uma bola de neve, juros sobre juros, o swap, que eu já falei, as operações compromissadas, essa aqui eu vou ter que dar uma explicadinha. Vocês já ouviram falar dessas operações? O que é isso? O Banco Central, eu já falei, estabelece uma base monetária, volume de moedas em circulação, muito baixo no Brasil, não é isso? E o que ele faz? Qualquer volume de moeda que entra no país, ou lucros, etc., acima disso, ele entende que vai gerar inflação. Então, o que ele faz? Recolhe esse dinheiro e entrega título da dívida para os bancos. Do mesmo jeito, Tesouro Nacional emite título e ele entrega para os bancos. Vocês sabem quanto daqueles 3 trilhões e 700 que está nesse tipo de operação? Quase 1 trilhão de reais. E o que significa isso na prática? Por que isso é tão grave? O que vocês acham que aconteceria se esse 1 trilhão de reais, em vez do Banco Central enxugar, se esse 1 trilhão estivesse no caixa dos bancos? O que vocês acham que aconteceria? Os bancos iam guardar isso na gaveta? O que eles iam tentar fazer? Iam tentar emprestar, mas a população não quer pagar o juro de 200%, 300% ao ano que eles querem cobrar. O que eles teriam que fazer?
Achar os juros. Então, essa política de operação de mercado aberto que o Banco Central faz é responsável por essas taxas de juros escandalosas no Brasil. As taxas de juros são escandalosas no Brasil por responsabilidade do Banco Central. Tá? E essas operações acabam garantindo a remuneração de qualquer sobra de caixa dos bancos por quanto tempo eles quiserem. Porque ela se chama compromissada, porque o Banco Central tem o compromisso de devolver na hora que o banco quer. O dinheiro está parado lá em caixa, ele troca com o Banco Central. Apareceu um empréstimo mais lucrativo para ele fazer, ele desfaz na hora. Que tal? E mais, né? Emissão de título para comprar dólar, quando o dólar está caindo, cobertura de prejuízo do Banco Central. Vocês sabiam que o Banco Central teve prejuízo operacional de 147 bilhões em 2009? Alguém sabia disso? Isso não saiu nos jornais. Quantos petrolões dá isso aí? E quem cobriu esse prejuízo? Nós. Porque cobriu com o título da dívida, em cima disso, juro. Tá? Então, gente, esse esquema se reproduz nos estados e municípios, tá? Tem aí o problema da dívida dos estados. Um dos nossos livros é esse aí, ó. É o único livro sobre a dívida dos estados que existe no Brasil. Eu não falo isso para nos gabar, não. Eu falo isso para denunciar como eles tentam esconder, jogar para as sombras o problema da dívida. Não tem nem bibliografia. Um problema que amarra todos os estados da federação, não tem nem bibliografia. Esse livro aí, ó, é o único livro que tem no Brasil. Tá? O resultado, tudo isso que nós estamos falando, gente, não teria a menor importância se não tivesse impacto para a vida das pessoas. Né? E tem. Nós vivemos no Brasil um paradoxo inaceitável. E isso é responsabilidade de cada um de nós. Nós somos a 9ª economia mundial. Nós temos a pior distribuição de renda do mundo. Nós somos o 79º no ranking dos direitos humanos, segundo a ONU, que mede o IDH. Nós somos o penúltimo no ranking da educação. Isso não é um acaso. Quer acabar com o povo? Negue educação a ele. Isso é milenar, está até na Bíblia. 128º no ranking do crescimento econômico e vamos cair mais agora com essa queda do PIB. Tá? O que a auditoria quer saber é que dívida é essa. Porque fazer esse debate sem acessar documentos não é possível. E a ferramenta que permite fundamentar esse debate é a auditoria. Tá? Nós queremos saber que dívida é essa, o que é dívida mesmo e o que é mecanismo meramente financeiro que está empurrando aí uma conta que não é nossa para pagarmos, não é? E amarrando o nosso país. A auditoria está prevista na Constituição, a sociedade civil já se mobilizou, realizou um plebiscito no ano 2000, os resultados foram entregues no Executivo, Legislativo, Judiciário, nada aconteceu. Os organizadores do plebiscito se reuniram e falaram, e aí, nós também não vamos fazer nada? Não, vamos. Vamos criar uma auditoria cidadã. Eram cerca de 80 lideranças reunidas na CNBB em Brasília. Eu era a única auditora no pedaço. Então, já que estamos falando de auditoria, Maria Lúcia, você é auditora? Coordena. E aí estou há 15 anos com muita honra de ser útil para o meu país. Não é? E agora já estou aposentada. Obrigada. E me aposentei para me dedicar inteiramente a essa luta, porque ela cresceu, graças a Deus, e precisa avançar muito mais. Né? Tudo que a gente produz está na nossa página, auditoriacidadã.org.br. Nosso passo mais importante no Brasil foi a CPI, que aconteceu em 2009 e 2010.
ao mesmo tempo que a CPI do Cachoeira. Eu tenho certeza que todo mundo aqui soube da CPI do Cachoeira, que cuidava de um desvio de 100 mil reais. Alguém soube da CPI da dívida, que cuidava de metade do orçamento e amarra o Brasil? Ninguém sabe. Viu por que uma das engrenagens do sistema da dívida é a grande mídia? Então, essa CPI identificou inúmeras ilegalidades, ilegitimidades. Os relatórios foram entregues ao Ministério Público. O número dos processos está aí. Até hoje não aconteceu nada. Mas amanhã vai ter um seminário aqui de tanta gente pentelhar. Vai ter um seminário aqui em São Paulo amanhã, chamado pela Procuradoria da República. Eu vou colocar essa mesma palestra lá, se eu tiver tempo. O Equador, como já foi lembrado, deu uma lição de soberania ao mundo. Fez auditoria a partir de um decreto presidencial. Eu tive a honra de ser convidada para participar dessa iniciativa. A partir da auditoria, submeteu o relatório a crivo jurídico, aprovado. No ano seguinte, proposta soberana. Recompro a dívida por, no máximo, 30% do valor. Qual foi o resultado? Os detentores acataram, aceitaram, assinaram um termo que nunca entrariam na justiça em qualquer tribunal contra o Equador. O Equador anulou 70% de sua dívida. O resultado é esse aí, ó. As colunas azuisinhas que vocês estão vendo é gasto social. As vermelhas, gasto com a dívida. Olha o que aconteceu. Todo ano, o gasto social era 1/3 do gasto com a dívida. Em 2007, assume Rafael Correia, já questiona alguma coisa da dívida. Em 2008, quando entregamos o relatório, ele já suspendeu o pagamento de juros e destinou tudo para saúde e educação. Pela primeira vez na história, o gasto social supera o gasto com a dívida. No ano seguinte, quando ele anula, olha aqui 2009, para onde cai o gasto com a dívida? Está vendo? De 2008 para cá, o Equador erradicou o analfabetismo, recriou o sistema de saúde pública, porque na década de 90 o ajuste fiscal havia sido tão cruel que acabou a saúde pública no Equador. Já Rafael Correia recriou e já está fazendo investimentos, estradas em concreto, não é estrada de asfalto, não. Estrada em concreto. E outros investimentos. É só vocês olharem os dados da CEPAL, porque eu já falei demais. Eu só quero encerrar com uma pitada do caso da Grécia, que eu também tive a honra de ser convidada pelo parlamento grego para participar dessa iniciativa. Fizemos um trabalho preliminar, o relatório, estou deixando o link aí para vocês. Apuramos a atuação do mesmo sistema da dívida. Falta de contrapartida, benefício para banco, um esquema para beneficiar o setor financeiro privado. A Grécia não recebe dinheiro, a Grécia recebe papéis. Um imensurável custo social. O primeiro-ministro convocou um referendo diante da pressão para fazer um terceiro acordo, para aprofundar mais ainda esse descalabro. Ele convocou um referendo, disse que se o povo dissesse sim, ele renunciaria. O povo disse não. Ele passou a defender o acordo, renunciou, foi reeleito. Ninguém entendeu nada. Ou rolou uma pressão brutal, ou ele se vendeu, capitulou. Né? Eu não vou ter muito tempo aqui agora, mas eu escrevi esse artigo, Tragédia Grega esconde segredo de bancos privados. Está aí o link. Vocês podem ler um pouco do trabalho. Eu só queria falar das consequências econômicas e sociais. Desde que a Troika... O que é a Troika? A trinca formada pelo FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia, que é como o Clube de Paris. Desde que essa Troika passou a intervir na Grécia em 2010, o PIB caiu 25%.
O orçamento encolheu 40 bilhões de dólares, o que é muito para a economia grega. Passam por um desemprego recorde que atinge 70% das mulheres jovens, 60% dos homens jovens e 30% da população em geral. Migração. 110 mil pessoas formadas que falam outra língua, porque grego é grego, né? Saíram da Grécia e foram procurar emprego em outro lugar. Vários serviços públicos simplesmente deixaram de existir, fecharam completamente. Redução salarial que chegou a 60% em alguns casos. Pensões, aposentadorias também. Contra-reformas, né? Retirada de direitos geral. Privatizações. Se vocês entrarem nesse site aí, ó, HRADF, é o fundo privado criado por imposição do FMI para cuidar das privatizações. Gente, é um site tipo Shoptime. Só que o que está lá, ilhas, terras, trens, empresas na internet. É uma humilhação. Degradação social, famílias vivendo do lixo na Europa. E suicídios. Tem até um programa do Ministério da Saúde, porque tem 5 mil suicídios contabilizados na conta dessa crise. Uma crise para salvar banco. A Grécia não recebeu nada. Pessoas se matando em praça pública com cartaz. Eu não sou louco, mas eu prefiro entregar a minha vida para denunciar esse esquema. Eu prefiro entregar minha vida do que virar um mendigo, do que virar um peso para minha família, e assim vai. 5 mil. Eu coloco isso aqui porque eu não quero que o nosso país chegue nessa situação. Tá? O processo na Grécia foi idêntico ao processo no Brasil, só que lá foi muito concentrado. Foi de 2010 para cá. Aqui no Brasil e na Argentina, etc., está da década de 80 para cá. Está mais diluído, mas é o mesmo esquema inaceitável. Né? Eu acho que chega. Né? Nós temos que partir para ações concretas. A nossa arma é a arma do conhecimento. Porque se a gente não souber disso, vai passar batido. Vai pagar a conta e vai passar batido a vida inteira. Nós estamos assim há décadas. Nós queremos criar uma mobilização social consciente. Por isso, incentivamos a formação de núcleos da auditoria cidadã. Vocês podem formar um núcleo no sindicato de vocês. Ou podem participar dos nossos núcleos existentes. Vocês podem olhar na nossa página. Tem núcleo aqui em São Paulo, em Minas, no Rio. Nós temos 15 núcleos já de auditoria cidadã. Mas podem criar outro também no âmbito das categorias. Para fazer grupos de estudos. Não é? Porque é aquilo que eu falei. Ou abrimos os olhos e interessamos por nosso país, ou deixamos entregar de vez. Não é? Nós temos que reivindicar a auditoria cidadã da dívida com participação cidadã. Temos que ter muita gente formada para estar lá, porque se entregarmos para essas firmas de auditoria aí, privadas, o que vocês acham que vai ser? Ainda vão capaz de dizer que temos que pagar mais, entregar mais. Convido todos vocês a participar do nosso seminário nacional, dia 30 e 31 de outubro, agora aqui em São Paulo. Distribuímos aí alguns folders, não sei se houve suficiente para todos, mas vocês podem acessar por esse link aqui também, serão muito bem-vindos, tá? O nosso seminário se chama A Corrupção e o Sistema da Dívida. Tá? Para ajudar nesse debate, nós produzimos algumas, acho que apaguei, publicações didáticas. Ixi, o que eu fiz aqui? Produzimos algumas publicações didáticas, eu não sei se apagou. Tá.
tá? Então, nós temos várias publicações, elas são disponíveis na página da editora, Inove Editora, e convido todos vocês, então, gente, agradeço imensamente pela oportunidade de participar aqui com vocês. Peço que acesse a nossa página e participe dessa luta. Obrigada.